Nas últimas semanas de sortilégio, Bruno se livra de Ulisses com um tiro na cabeça. Bruno tenta recuperar Maria José, mas Alessandro impede que ele leve a moça e parte para cima do irmão. Maria José revela toda a verdade para Porfírio. E não para por aí. Fernando se envolve numa briga intensa e apanha feio. Confira isso e muito mais na semana de 27 de julho a 31 de julho de 2026. Deixem seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vitória vai ao quarto de Maria José e leva a janta para ela. Vitória diz que é a madrasta de Alessandro e a mãe de Bruno, que ela conhece como Damião. Maria fica surpresa. Maria não quer jantar. Vitória quer jantar com ela. Maria José chora e pergunta por que fizeram isso com ela. Vitória pede que ela chore, desabafe, mas ela pertence àquela casa e estão dizendo a verdade a ela. Vitória abraça a moça. Raquel está bêbada, como sempre. Roberto vai até Raquel e diz que em uns dias irá embora e já tem trabalho, e também conseguiu um apartamento para ficar. Raquel diz que Alessandro voltou com Maria José. Roberto vai à casa grande e fica sabendo de tudo o que aconteceu, em detalhes. Paula conta a Roberto que sua irmã Sandra morreu. No dia seguinte, Maria José acorda com Alessandro, observando. Maria José diz que se sente uma infeliz e não conhece nada ali, e nem ninguém. Alessandro diz a Maria José que a mãe dela e o marido inventaram uma história para ela e ela é sua mulher, e eles têm um filho chamado Tony. Maria José fica apavorada. Alessandro diz que a ama com todo o seu coração. Ela segue dizendo que não é Maria José, e sim Sandra. Alessandro diz que Sandra morreu por ter usado muitas drogas. Maria José chora. Vitória diz a Alessandro que está muito triste pelo que aconteceu. Filipa vai até Maria José e leva Fofo com um balão de presente para ela. Filipa diz a Maria José que aquela casa é dela e de Vitória. Filipa leva Maria José até o filho dela, lá no jardim. Maria José fica encantada ao ver o bebê. Filipa diz que é o filho dela. Maria José pega o bebê. Raquel diz a Maria José que até que enfim ela voltou. Maria José diz a Raquel que não a conhece e sai. Filipa diz a Raquel que Maria José não se lembra de nada. Pedro se sente muito triste e diz a Paula que Sandra viveu longe deles e não pôde vê-la crescer. Infelizmente, acabou morrendo tão jovem. Paula não revela ao pai que Maria José já voltou. Alessandro diz a Fernando que está desesperado e não sabe o que fazer, pois há momentos que Maria José o vê com ódio, indiferença e não suporta. Fernando pede ao amigo que seja paciente. Maura vai ao escritório de Alessandro e o vê bem mal. Alessandro diz a Maura que ela sabe tudo o que ele passou. Alessandro diz que quem estava em coma era Sandra e não Maria José, e não tem vontade de falar com ela. Vitória vai ao quarto de Maria José. Ela diz que agora há pouco viu o bebê, que dizem que é seu filho, mas não se lembra dele, só que se emocionou quando viu ele. Maria José diz que uma vez sonhou que estava amamentando um bebê. Vitória diz que ele está começando a se lembrar. Maria José diz que só foi um sonho. Vitória pede a Maria José para irem almoçar num restaurante com Emiliano. Hernan leva Lisete num centro chamado Luz de Vida, onde tem várias pessoas que têm leucemia. Vitória, Fernando, Emiliano e Maria José vão ao restaurante para almoçar. Alessandro se junta a eles. Maria José se incomoda com ele. Ele oferece tequila para eles. Maria José se irrita com Alessandro e diz que ele é um sem-vergonha que a separou de sua família. Maria José diz que quando esteve na Espanha, se converteu numa alcoólica, numa drogadinha, até que caiu em coma e Jorge a salvou, mas teve que apagar sua memória para isso. Ela sai do local. Alessandro vai atrás dela e diz que ela jamais foi alcoólica ou drogadinha, e a mãe dela e o Jorge quiseram que ela perdesse a memória e se passasse por Sandra para herdar a fortuna do seu avô, Porfírio. Maria José fica muito irritada. Alessandro pede que a mãe leve a Maria José para casa. Lisete faz amizade com uma moça no centro Luz de Vida. Hernan diz a todos que falou com o neurologista e o químico e ele já tem um resultado das provas do laboratório do medicamento. E lá tem substâncias que inibem uma molécula do cérebro relacionada à memória. Fernando diz que isso confirma que Maria José foi submetida ao tratamento de Jorge. Hernan diz que Maria José está tendo uma descompensação, pois estava acostumada com outro medicamento, que agora não está tomando. Emiliano propõe de contar a verdade para Porfírio, pois ele pode obrigar Jorge de dizer como curá-la, tirando a clínica dele. Maria José está nervosa, sem poder se lembrar de nada. Emiliano diz a Vitória, Alessandro, Fernando e Hernan que Porfírio tem câncer de próstata e está muito debilitado, para receber uma má notícia. Ezequiel avisa a todos que Bruno chegou com a mãe de Maria José. Alessandro se irrita.
Bruno e Helena chegam. Maria José corre para os braços de Bruno e abraça ele e a mãe. Os dois vão levando ela. Alessandro pede que Bruno a solte e não a toque. Maria José pede que ele os deixe em paz, pois Damião só veio resgatá-la deles. Maria José pede para irem. Alessandro diz que dali ninguém sairá até esclarecer as coisas. Maria José chama Alessandro de cafajeste. Bruno apresenta Helena e diz que ela é a mãe de Sandra. Alessandro diz a Bruno que ela não é Sandra, e sim Maria José. Maria José diz que é Sandra e fica ao lado de Bruno. Bruno apresenta Helena para Hernan. Helena encontra Emiliano ali. Alessandro diz que não vai permitir que eles levem Maria José e antes precisam dar muitas explicações. Bruno diz que há umas semanas pensou em começar um negócio na capital do estado, mas foi vítima de um engano. Bruno diz que lá conheceu uma moça muito parecida com Maria José e se apaixonaram, mas Alessandro a sequestrou. Alessandro diz que essa moça é Maria José, sua esposa. Helena diz que teve gêmeas e lamentavelmente não pôde viver ao lado de seu marido e levou Sandra, mas ela se meteu nas drogas e houve momentos que não soube dela nem de Ulisses. Vitória diz que o único que sabe é que Maria José foi sequestrada e Alessandro a trouxe de volta para casa. Helena diz que ela não é Maria José, e sim Sandra. Hernan diz a Helena que a filha dela, Sandra, morreu. Alessandro diz que podem demonstrar que aquela moça não é Sandra, pois Maria José tem a cicatriz do ferimento da faca, naquele assalto que ela teve. Bruno diz a Alessandro que eles querem confundir Sandra. Fernando diz que isso é um absurdo. Hernan diz que pode demonstrar clinicamente que aquela ferida é de Maria José. Bruno pede que Maria José não acredite neles, pois tem médicos comprados, para declarar o que eles querem. Hernan pergunta das tatuagens em Maria José, pois Sandra tinha. Hernan diz a Maria José que um ginecologista pode demonstrar que ela foi mãe. Maria José chora e diz que não pode ter sido mãe e não abandonou seu filho. Alessandro diz a Bruno que não vai devolver Maria José a ele, e se cruzar aquela porta com ela, o mata. Bruno pede que ele tente. Vitória pergunta a Bruno por que usou o segundo nome com Maria José. Bruno diz que fez isso para Alessandro nunca encontrá-lo e prejudicar sua vida como sempre fez. Bruno pega Maria José e vai saindo, dizendo que ela prefere ele. Alessandro diz que está bastante claro que é Maria José. Bruno diz que mesmo sendo isso, eles estão divorciados e ela tem direito de escolher com quem fica, e duvida que ela escolha um cafajeste desconhecido como ele. Alessandro diz a Bruno que é um desconhecido por culpa dele. Maria José chora muito. Vitória abraça ela e pede que fique tranquila. Emiliano vai levando Maria José lá pra cima. Alessandro dá um belo de um soco no desgraçado do Bruno, que cai no chão igual uma jaca podre. Bruno parte para cima dele e começam a se golpear. Fernando separa os dois. Vitória diz que já basta. Helena diz que essa moça é Sandra, sua filha, e Ulisses a encontrou no hospital do México com sobredose de drogas, e seu marido a curou, até que chegou aquele homem e a raptou. Helena diz a Vitória que se não devolverem Sandra, vai acusá-los de sequestro para a polícia. Alessandro diz que ela tem todo o direito de fazer isso, mas aquela moça é sua esposa, mãe de seu filho, e só sai dali por cima de seu cadáver. Bruno diz que pode fazer isso. Bruno sai com Helena. Hernan aplica um tranquilizante em Maria José. Bruno diz a Helena que foi uma estupidez dizerem que vão denunciá-los à polícia, pois eles sabem que podem ganhar e Hernan pode dar o testemunho que aquela moça é Maria José. Bruno manda Helena ir esquecendo da herança. Helena pede que ele também se esqueça de Maria José. Bruno vai à casa de Maura e diz que foi à casa da sua mãe e acusa o Alessandro de ter raptado Sandra e vão sustentar até o último momento que é Sandra e não Maria José. Bruno diz que irão acusar Ulisses de tudo, de ter sequestrado Maria José. Maura fica sabendo que o Dr. Kruger botou Ulisses em coma. Jorge examina Ulisses e vê que o cérebro dele já está despertando, mas demorará uns dias para ele se repor totalmente. Já de noite, Hernan diz a Alessandro que Maria José só acordará amanhã e deu um sedante muito forte para ela. Hernan diz que espera que amanhã o químico tenha encontrado as substâncias que neutralizam o remédio que ele estava tomando. Fernando, Hernan e Emiliano vão embora. Alessandro diz a Vitória que parece que Ulisses sequestrou Maria José para se passar por Sandra. Vitória diz que talvez isso seja verdade, mas agora o que importa é Maria José ficar bem e recuperar a memória. No dia seguinte, Roberto diz a Paula que está ficando num hotel e ainda não conseguiu a pátria potestade da menina.
Roberto diz a Paula que fez coisas que as pessoas não veem com bons olhos. Roberto diz que desde pequeno era muito interessado nas mulheres, mas teve um tempo que esgotou seu interesse por elas e quis experimentar outras coisas, e aí virou bissexual. Paula pergunta se ele continua nisso. Roberto diz que não e fala que não deve ter enganado Raquel. Paula chora e diz que ela também enganou ele. Roberto diz que não vai mais esconder isso e se alguém chegar a amá-lo, tem que aceitá-lo como ele é. Paula diz a Roberto que pode entendê-lo e quem sabe ele não encontra uma mulher que o ame de verdade. Paula diz que ele é lindo, amável, terno e não importa o que ele fez no passado. Roberto diz a Paula que não pode fazer mal a ela, que é uma moça linda, que não merece um homem como ele. Paula diz que o ama. Roberto diz que também, mas de outra maneira. Maria José finalmente acorda. Alessandro vai ao quarto dela e diz que está desesperado, pois ela é seu amor. Foi desde a primeira vez que a viu, há mais de um ano, e agora não sabe como convencê-la, como fazê-la a se apaixonar de novo por ele. Maria José diz que há tantas coisas. Alessandro pede que ela se esqueça dessas coisas e não entende como esqueceu seus beijos. Alessandro beija Maria José. Ela diz que se sente muito confusa, muito sozinha. Alessandro diz que ela não está sozinha e tem ele e Tony, e o coração não mente. Alessandro diz a Maria José que a mãe dela abandonou o pai dela. Ele pergunta se ela não gostaria de ver o pai. Alessandro diz que o pai dela é um homem simples, que vive ali em Mérida. Maria José diz que é Sandra. Alessandro diz que ela é Maria José, o amor de sua vida. Ele a abraça. Helena diz a Jorge que foram buscar Maria José. Fingiram não saber de nada, mas não contavam que eles poderiam demonstrar que é Maria José, devido a uma cicatriz. Jorge se enfurece por Bruno não ter dito antes sobre esse ferimento que Maria tinha. Jorge pede que Helena volte logo para a cidade. Alessandro diz a Maria José que ela e seu filho são seus dois amores. Raquel diz a Maura e Kátia que já não entende nada se essa moça é Maria José ou não. Kátia diz que Bruno é um desgraçado e sempre esteve de olho em Maria José. Maura diz que Ulisses esteve envolvido no sequestro de Maria José e foi para ela se passar por Sandra. Paula liga para Roberto. Ele diz que está bem, mesmo estando sozinho no apartamento. Alessandro diz a Vitória que vai trabalhar, mas não é fácil se separar de Maria José. Só que talvez seja bom para ela em não vê-lo. Vitória torce para Maria José se recuperar e Alessandro se casar com ela. Hernan chega e diz a Alessandro que aquele é o antídoto que vai fazer Maria José se recuperar. Alessandro vai ver Maria José. Ela já está calma e recuperou o apetite. Alessandro diz que ela precisa fazer uma tomografia no cérebro. De princípio, ela se nega. Maria José pergunta se são divorciados. Alessandro diz que sim. Maria José pergunta então por que não vivem em casas separadas e porque ele diz que a ama, sendo que estão separados. Alessandro diz que foi pelas ações da companhia e explica tudo para ela. Emiliano já está indo embora e se despede de Kátia. Alessandro diz a Maria José que Bruno quis ser presidente da empresa em troca de doar sangue para ela. Alessandro passa os comprimidos a Maria José para ela tomar e recuperar a memória. Alessandro pede que Maria José vá ver Tony, pois ele é um inocente e não tem nada a ver com os problemas deles, e precisa de uma mãe. Maura dá o celular a Bruno, onde tem um vídeo de Kátia tendo relações com outro homem. Bruno diz a Maura que tudo está sob controle e Ulisses será o culpado do sequestro. Maria José vai ver o seu filho e vê a bebê de Raquel. Maria José toca no seu filho e acha ele muito lindo. Bruno liga para Kátia e pede para conversarem pessoalmente. Alessandro avisa Pedro que Maria José já está de volta a casa e veio buscá-lo para vê-la. Alessandro diz que Maria José não lembra de nada. Kátia encontra Bruno nadando na piscina. Kátia reclama por Bruno ter enganado ela, só para tirar informações sobre Alessandro e levá-la para a cama. Bruno diz que ela é a mais fácil de todas as mulheres que se envolveu. Kátia diz a Bruno que ele disse que a amava e acreditou nele. Kátia diz a Bruno que se ele terminar com ela, vai dizer tudo o que sabe sobre ele. Bruno diz a Kátia que ela é uma rameira e vai pra cama com o primeiro homem que aparece. Bruno mostra pra Kátia o vídeo dela se envolvendo com o homem. Kátia fica chocada. Bruno diz a Kátia que ela dá nojo e não quer mais saber dela. Kátia diz a Bruno que a ama. Bruno afoga a Kátia na banheira e a expulsa dali. Kátia sai dali e chora muito. Jorge diz a Helena que Ulisses já está voltando a si e logo despertará por completo do coma. Emiliano visita Porfírio e o vê muito mal. Porfírio diz que Jorge disse que Sandra foi passar uns dias em Acapulco. Emiliano confirma a Porfírio que Damião é um farsante. Porfírio sabe que não vai durar muito. Alessandro leva Pedro e Paula até Maria José. Alessandro apresenta Pedro a Maria José. Pedro dá um beijo e abraço na filha e diz: "Minha filhinha, quanto você deve ter sofrido." Maria José diz que não se lembra dele.
Pedro diz que sabe. Alessandra e Paula deixam eles conversando sozinhos. Maria José diz que sente falta da sua mãe. Pedro diz a Maria José que um dia foi à igreja e levou ela e Paula, e Sandra ficou, porque estava doente. E quando ele voltou, Helena e Sandra tinham sumido, e ela tinha o abandonado. Pedro conta toda a sua história para a filha, mas ela não se lembra de nada. Alessandro diz a Paula que Maria José não deve ter se lembrado que Pedro é pai dela. Paula diz a Alessandro que precisam ter paciência. Pedro diz a Maria José que Helena é mãe dela, de Paula e Sandra, que faleceu há alguns dias, devido a drogas, e ela é a Maria José. Maria José se sente bem com o pai. Kátia vai à casa de Maura e a chama de maldita, traidora, pelo que fez a ela, de ter organizado a festa para aquele cara a drogar e gravar aquele vídeo seu. Kátia diz a Maura que a odeia. Maura diz que não tem nada a ver. Kátia a chama de hipócrita e diz que vai apagar. Maura diz a Kátia que ela devia agradecer por ter botado um ponto final nessa relação dela com Bruno, que só brincou com ela, só manipulou para conseguir informações de Alessandro. Maria José diz a Alessandro e Paula que ama que seu pai seja um homem bom. Maria José aceita tomar o remédio dado por Hernan, porque quer se lembrar. Ela também aceita fazer a tomografia. Maria José diz que sente que ali eles a amam. Kátia chora muito e pede perdão ao irmão. Kátia diz que Fernando tinha razão sobre Bruno e ele é um infeliz. Kátia diz que Bruno a mandou pro inferno. Bruno diz a Jorge que fez todos acreditarem que Ulisses sequestrou Maria José, e eles a receberam pensando que era Sandra. Daí Ulisses despachou o corpo de Sandra na casa deles. Ulisses acorda do coma. Raquel pergunta a Bruno se é verdade que Ulisses sequestrou Maria José, ou se é outra das intrigas dele. Raquel pede que Bruno não acuse Ulisses, pois ele vai acabar na cadeia. Bruno diz que tem que fazer isso, e ele não irá parar na prisão. Ulisses pergunta a Jorge o que fez com ele. Jorge diz que pôs ele em coma, para protegê-los dele. Helena diz que acreditaram nas mentiras de Bruno sobre ele, que disse que iria traí-los, se casando com Sandra, e não daria a eles nem um centavo da herança. Ulisses diz que o desgraçado do Bruno é um oportunista. Helena diz que Maria José foi sequestrada e Bruno pensou que Sandra era Maria José e a raptou. Helena conta a Ulisses que Bruno botou a culpa nele desse sequestro. Raquel diz a Vitória que Ulisses não pode ter sequestrado Maria José, como disseram. Raquel e Filipa têm certeza que Bruno é o culpado desse sequestro. Fernando se alegra por, enfim, Maria José ter aceitado tomar os medicamentos e fazer a tomografia. Alessandro diz que está muito contente e tem muita fé no que Hernan possa fazer por ela. Vitória liga para Alessandro e diz que gostaria de ter um jantar familiar esta noite para celebrar o regresso de Maria José. Vitória diz a Maria José que hoje dará um jantar familiar em nome dela. Alessandro não gosta ao saber que Bruno virá para o jantar. Filipa diz que é bom para Bruno ver ela com Alessandro e entender que não deve se meter com a mulher do outro. Vitória leva Maria José até lá embaixo. Bruno chega na casa. Bruno provoca Alessandro e chama Maria José de amor, dizendo que ela está linda. Alessandro diz que ela não é o amor dele, e sim sua mulher. Bruno diz que eles estão divorciados. Bruno pega Maria José pelo braço para irem jantar em outro lugar. Alessandro diz que ele não levará ela para lugar nenhum. Bruno pede para acabarem com isso de uma vez. Começa outra briga entre eles. Raquel fica chocada. Vitória diz que já basta. Vitória pede que Alessandro leve Maria José em outro lugar. Maria José diz que irá com Alessandro, pois Bruno está muito exaltado e precisa se acalmar. Vitória diz a Maria José que sente muito pelo que aconteceu. Alessandro diz à mãe que fará Maria José desfrutar do resto da noite. Raquel diz a Vitória que Bruno nunca vai tirar o olho de Maria José, e por isso só tem brigas por ela. Bruno chega no seu chalé furioso. Eric volta. Bruno diz que Alessandro tirou Maria José dele, de novo. Eric pede que Bruno esqueça dessa moça de uma vez. Bruno diz que nunca, jamais, e talvez Maria José não seja dele, mas de Alessandro, muito menos. Alessandro e Maria José vão a um restaurante. Helena diz a Jorge que pode convencer Maria José a se passar por Sandra, já que ela foi amorosa com ela. Ulisses diz a Jorge e Helena que amanhã irá para Mérida esclarecer essa situação e Bruno tem que o pagar. Maria José diz a Alessandro que tem que se lembrar. Alessandro diz que ela conseguirá e quer que tudo entre eles volte a ser como antes. Ele conta que eles eram muito felizes, se amavam muito. Os dois dançam e se beijam. Um tempo depois, Alessandro e Maria José voltam para casa. Alessandra agradece pela companhia dela e passou muito bem. Alessandro pede a Maria José para irem ver Porfírio, que não está muito bom de saúde. Ela aceita ir. Alessandro agradece, mas sai do quarto. Jorge liga para Bruno e diz que Ulisses amanhã irá a Mérida e pede que ele faça o que combinaram e não fale. Fernando conta a Vitória que Bruno terminou a relação com Kátia, mas deixou ela machucada.
Jorge diz a Helena que Porfírio tem poucos dias de vida e antes de falecer quer ver Sandra. Amanhece. Alessandro dá bom dia para a esposa. Maria José agradece pelo jantar da noite. Alessandro diz que adora a companhia dela. Maria José diz que começou a tomar os remédios que Renan receitou. Ele pede perdão pela maneira que a trouxe para casa, mas que não teve outro jeito. Alessandro pede que Bruno não chegue perto de sua mulher. Paula conta à irmã que irá trabalhar na companhia com Alessandro. Maria José fica feliz por ela. Maria José liga para a mãe. Maria José diz que está sendo muito bem tratado ali, mas se sente confusa. Helena diz que os Lombardo não iriam permitir que ela chegasse perto dela. Maria José diz que Alessandro está esperando ela se lembrar. Helena jura que quando Ulisses a trouxe, disse que ela era Sandra, ou talvez podem ter sido vítimas dele, de um engano, mas não quiseram fazer mal a ela. Maria José diz que Hernan a deu um neutralizante. Helena pede que ela não tome isso, pois pode voltar às drogas. Maria José diz que não sente necessidade disso e também quer se lembrar. Helena diz que aconteça o que acontecer, ela e Jorge sempre pensaram que ela era Sandra. Helena pede que ela venha ver Porfírio, que está muito mal. Maria José diz que não quer que seu avô morra. Helena insiste que ela venha. Emiliano pede que Porfírio não morra. Ele diz que não irá, até não ver sua neta, mas suspeita que Jorge está metido em algo e pede que Emiliano investigue. Paula diz a Maria José que a mãe delas é uma hipócrita. Bruno vai até Maria José, cheio de elogios. Paula não deixa o demônio se aproximar da irmã. Alessandro diz a Fernando que Maria José está mais tranquila, só que insiste, dizendo que é Sandra. Lisete está melhorando com o passar dos dias, mas sua amiga está na fila de espera para receber um transplante de um doador. Ulisses chega no seu apartamento e encontra Bruno lá. Bruno diz a Ulisses que vão culpá-lo do sequestro de Maria José. Ulisses o chama de desgraçado e parte para cima dele, quase o enforcando, dizendo que ele não vai sair bem nisso e vai negar tudo. Bruno, endemoniado, dá um chute em Ulisses e um tiro na cabeça dele, assim o assassinando. Bruno limpa a arma do crime e faz parecer que Ulisses se suicidou. Bruno vai embora do local. Vitória e Maria José chegam em casa, depois de um dia de compras para os bebês. Vitória aconselha Maria José a ir com Alessandro fazer a tomografia. A moça sai com o marido. Bruno diz a Jorge que tudo está feito. Discutiu com Ulisses e o matou. Alessandro está no hospital com Maria José. Ele pede que ela não se preocupe, pois isso não vai doer. Hernan diz a Maria José que tudo está pronto para fazer o exame nela. Jorge conta a Helena que Bruno assassinou Ulisses. Helena diz que os Lombardo vão pensar que ele se matou porque era culpado. Paula diz a Mercedes, Xuxa e Pedro que irá trabalhar na empresa Lombardo. Pedro diz à filha que sente orgulho dela. Maria José vai fazer a tomografia, exame necessário. Depois, Hernan avisa Alessandro que o exame está quase terminando. Paula vai à casa do pai e vê Gabriel trabalhando numa peça. Gabriel diz a Paula que recebeu pela peça que está fazendo e também por outras que já vendeu. Gabriel diz a Paula que agora que não é um pobretão, percebe que ela olha para ele de outro jeito. Gabriel convida ela para saírem amanhã. Ela aceita e o dá um beijo no rosto. Hernan diz a Maria José que ela nunca foi drogadinha. Os especialistas presentes com Hernan também explicam a situação dela. Hernan entrega para Maria José o exame dela. Maria José fica surpresa e chora. Alessandro diz a Maria José que já não tem mais dúvidas, que ela não é Sandra. O especialista diz que pouco a pouco ela irá se lembrar. Hernan diz que as lembranças dela irão aparecer. Ele diz que está muito feliz, pois todos estavam angustiados por ela. Fernando chega em casa e pede que Kátia saia e não fique apenas dentro de casa. Fernando leva um cachorro para a irmã, para lhe fazer companhia e alegrar um pouco. Maura e Raquel se encontram numa cafeteria. Maura pergunta a Raquel se Alessandro pensa em denunciar Ulisses pelo sequestro de Maria José. Raquel diz que espera que não. Ela diz que estão esperando Maria José se lembrar para falar do sequestro. Bruxa Maura se lembra quando Maria José foi sequestrada, e ela disse que não era com ela, e sim com Maria José, e fica preocupada. Bruno vai à casa grande, querendo falar com Maria José. Vitória diz que ela não está, e pergunta o que ele quer falar com ela. Bruno diz que mesmo sendo Maria José, ela está divorciada de Alessandro, e na cidade que ela estava, eles viraram namorados, e tem direito de ser feliz. Vitória diz que Maria José é a esposa do irmão dele. Bruno pergunta por que ela favorece Alessandro, que nem é filho dela. Vitória diz que Maria José vai se lembrar. E o que ele fazer será em vão, porque o verdadeiro e único amor dela é Alessandro. Vitória diz a Bruno que ele está se destruindo e seria feliz se encontrasse outra mulher e se esquecesse desses rancores de Maria José.
Bruno diz à mãe que Alessandro tirou tudo dele e o converteu no que ele é. Alessandro chega a casa com Maria José e vê a discussão. Vitória diz que já basta. Alessandro diz à mãe que a tomografia revelou que sua mulher jamais teve um dano no cérebro e não é Sandra, e sim Maria José. E nos ultrassons mostrou que ela tem um filho. Bruno diz a Alessandro que nesse momento Maria José não sente nada por ele. Alessandro diz que ela vai se lembrar, e quando ver a cara suja dele, vai sentir desprezo, rejeição, o único que ele sempre fez dela sentir. Alessandro pede que Bruno entenda de uma vez que ela é sua mulher. Bruno diz que Luca foi sua namorada, saíram, se tocaram, se beijaram e até se deitou com ela. Alessandro se irrita e o empurra. Vitória diz que não vai presenciar outra briga naquela casa. Alessandro pede que Bruno saia de sua casa. Vitória diz a Bruno que por aquela será a sua casa, quer que ele vá embora também, ou senão vai tirá-lo dali. Vitória grita fora e o maldito sai. Vitória diz a Alessandro que não quer mais brigas naquela casa. Alessandro diz que ele, Maria José e seu filho vão ter que ir embora. Alessandro vai ao quarto de Maria José e a encontra brincando com o bebê. Alessandro pergunta a Maria José se deitou com Bruno. Maria José diz que não. Alessandro abraça ela. Alessandro diz que ele acabou de dizer isso agora. Alessandro diz que Bruno o odeia desde criança. Já de noite, Maura diz a Bruno que não aguenta mais, está ficando louca, pois se Maria José se lembrar, vai dizer o que a disse no dia do sequestro. Maura diz que entrou em pânico e sinalizou aos sequestradores, pedindo que levassem Maria José, e não ela. Bruno diz a Maura que tomara que Maria José não se lembre disso, e o verdadeiro culpado será Ulisses. Alessandro diz a Maria José que se apaixonou como louco por ela e continua amando. Alessandro pergunta se ela sente algo por ele. Maria José diz que quando seu avô insistia que ela se casasse, falou de Bruno, o apresentou, mas ele não gostou dele, e ele estava indecisa entre Bruno e o fotógrafo, que é ele. Maria José diz a Alessandro que não sabe se quer amá-lo. Alessandro jura que o que viveram juntos antes do sequestro dela foi o mais lindo que aconteceu entre eles. Alessandro dá boa noite a Maria e sai. No dia seguinte, Raquel, Paula, Felipe e Vitória tomam café da manhã e falam sobre Maria José. Raquel diz que Ulisses não foi o culpado desse sequestro. Maria José vai até eles e pergunta de Alessandro. Vitória diz que ele foi trabalhar. Maria José visita o pai no mercado. Como ela não se lembra de Mercedes e Xuxo, eles se apresentam a ela. Bruno faz uns exercícios. Vitória pede que ele procure outro lugar para morar, pois a convivência entre ele, Alessandro e Maria José é impossível e não será fácil. Bruno diz à mãe para eles irem embora. Vitória pede que Bruno deixe eles viverem em paz e se comporte como homem. Bruno se nega a sair da casa. Maria José vai até a casa do pai. Pedro diz a Maria José que tudo que Alessandra disse foi verdade. Vitória diz a Filipa que Bruno não quer ir embora dali. Paulo e Maria José vão à empresa. Maria José diz a Alessandro que se interessou em conhecer o lugar que ele trabalha. Ela diz que o escritório dele é muito lindo. Maria José diz que esteve pensando no que falaram à noite e também conversou com seu pai sobre muitas coisas. E ele contou que esteve metido na pirataria e ele ajudou seu pai a sair disso. Alessandro diz a Maria José que fez isso por ela. Maria José diz que ele é uma boa pessoa. Paula diz a Mari que vai trabalhar ali. Maura chega à empresa. Paula diz que Alessandro está ocupado com sua irmã. Maria José aceita sair com Alessandro para almoçarem num restaurante. Ele diz que logo levará ela para conhecer um pouco da cidade. Alessandro pergunta se pode dar um beijo nela. Ela faz um sinal que sim. Alessandro beija Maria José apaixonadamente, a ponto de quase fazerem amor no sofá do escritório. Depois, ele pede perdão. Maria José se diverte com ele. Mari está feliz por Maria José e Alessandro estarem juntos e diz a Paula que eles são um casal perfeito. Paula diz que eles se adoram. Paula vai no escritório de Roberto. Ele mostra projetos de seu trabalho. Paula conta que conheceu um homem que ele também conhece, que já começou a ficar famoso por suas esculturas. Roberto diz que não a vê entusiasmada. Paula diz que estava entusiasmada por ele. Lisete conhece Sérgio, irmão de sua amiga. Lisete diz à amiga que tem uma surpresa para ela. Bruxa Maura fica furiosa por Lisete querer pagar um transplante para uma desconhecida. Lisete diz que Lete se tornou sua amiga e sempre vinha vê-la. Paula e Gabriel passeiam juntos pelo museu. Já anoiteceu. Maria José vê seu filho com Alessandro. Maria José acha que já está começando a se lembrar. Maria José deixa Alessandro entrar no seu quarto para dormirem juntos. Alessandro e Maria José se beijam apaixonadamente. Alessandro não irá fazer amor com a moça agora e quer que ela esteja completamente convencida de quem ela é. Alessandro dá boa noite a ela. Maria José pede que ele descanse.
No dia seguinte, Alessandro e Maria José falam para Vitória que irão para a cidade do estado ver Porfírio. Alessandro diz que vai denunciar Ulisses. Vitória diz a Raquel que já foi demonstrado que Maria José sim é Maria José e sabem que ela foi sequestrada e precisam castigar os culpados. Raquel diz que Bruno e aquela mulher que acusaram Ulisses e pode ser mentira. Alessandro diz que irá denunciar Ulisses mesmo assim. Raquel suplica que ele não faça isso. Ela diz a Vitória que se eles não denunciarem Ulisses, ela não volta a beber nenhuma gota de álcool. Alessandro diz que vai pensar. Maria José prefere não fazer a denúncia. Raquel agradece a ela. O amigo de Porfírio diz que Sandra já está na cidade. Helena recebe uma ligação do empregado de Porfírio. Ela pede que Prudência avise a eles que ela ainda não voltou de viagem. Porfírio pega o telefone e insiste em falar com Helena. Helena fala com Porfírio, diz que acabou de chegar e fala que Sandra ficou uns dias mais lá na cidade. Porfírio ordena que ela volte. Jorge pede que Helena convença Maria José a vir até ali. Helena liga para a mansão Lombardo. Vitória atende o telefone e diz que Maria José foi à cidade visitar Porfírio. Helena agradece. Helena diz a Jorge que Maria José está vindo para lá. Vitória diz a Fernando que Alessandro e Maria José foram a Tuluca ver seu Porfírio. Fernando liga para Emiliano e avisa que Alessandro e Maria José estão indo para lá e é possível que Porfírio saiba de toda a verdade hoje. Lisete recebe a visita de sua amiga Lete. Lisete diz à amiga que quer viajar com ela para o México para visitarem a associação e quer ser a madrinha dela e vai pagar o tratamento e transplante dela. Lete agradece e abraça a moça. Vitória diz a Fernando que Raquel chorou e suplicou para não denunciarem Ulisses e se parar de beber pelo menos vão sair ganhando. Fernando diz que deu de presente um cachorrinho para Kátia, que está fazendo feliz. Raquel diz a Maura que Ulisses jamais faria algo sério assim. Maura diz que ele está se escondendo e não aparece. Raquel diz que acha que Bruno está por trás de tudo isso. Maura nega que Bruno tem algo a ver com isso. Maura oferece bebida para Raquel, mas ela nega e vai embora. Alessandro e Maria José estão indo de viagem para a casa de Porfírio, na fazenda de Toluca. Maria José pede a Alessandro para ver sua mãe primeiro, para ele explicar o que fez. Paula diz a Roberto que Ulisses merece apodrecer na cadeia depois de tudo que fez. Roberto diz que ninguém poderia imaginar que Ulisses seria o único a motivar Raquel a deixar o álcool. Ele fala que essa decisão foi a melhor e Raquel poderá deixar de beber e ficar cuidando da menina. Roberto aconselha Paula a conversar com Gabriel sobre tudo que fala com ele, pois ele irá conseguir tranquilizá-la e fazê-la se sentir melhor. Alessandro e Maria José chegam à casa de Helena. Helena abraça Maria José e a chama de Sandra. Maria José diz: "Não, mamãe, não sou Sandra, sou Maria José. E ele é meu esposo, Alessandro Lombardo, pai do meu filho." Helena fica surpresa. Helena pede perdão, pois também caiu na mentira de Ulisses e sempre pensou que ela fosse Sandra. Maria José diz que de todo jeito é filha dela. Alessandro diz que quem não sabe da verdade é seu Porfírio, e ele e Maria José estão dispostos a dizer a verdade para ele. Helena pede que Maria José não diga nada para Porfírio, pois ele está cada dia mais doente e pode ter um treco. Alessandro diz a Maria José que não está de acordo na mãe dela de continuar mentindo para Porfírio. Maria José diz que não quer que o senhor morra e tem muito carinho por ele. Helena diz a Jorge que falou com Maria José, suplicou e fez um drama para ela seguir dizendo a Porfírio que é Sandra. Jorge diz a Helena que eles perderam a oportunidade de ganhar a herança. Alessandro e Maria José chegam à fazenda de Porfírio. Maria José abraça o avô. Ele reclama por ela ter o deixado e saído de viagem. Maria José apresenta Alessandro para Porfírio. Emiliano está ali com eles. Porfírio escuta Alessandro chamando Maria José de amor e pergunta se eles já são namorados. Maria José diz que são marido e mulher e tem um filho chamado Antônio e confessa que não é Sandra. Jorge pede que Helena espere Maria José sair da casa de Porfírio e pergunte se ela disse toda a verdade. Porfírio fica chocado por ter sido enganado por todo esse tempo e Sandra nunca foi sua neta. Maria José diz que pensou que era Sandra. Alessandro diz que foi há alguns dias que Maria fez uns exames que demonstraram que ela não é Sandra, já que teve sua memória apagada. Emiliano diz a Porfírio que não disse a verdade para ele porque sentiu medo do que podia acontecer com ele, já que estava tão mal. Porfírio diz que está completamente sozinho. Maria José diz que o pouco tempo que se conheceram aprendeu a amá-lo e estará ao lado dele até que ele queira. Porfírio pergunta se é por seu dinheiro. Alessandro diz que Maria José não precisa de dinheiro e tem uma boa posição econômica e é suficientemente capaz de manter sua família.
Porfírio pede que eles saiam, mas que não avise aos abutres da Helena e Jorge, que ele já sabe de tudo. Maria José abraça Porfírio. Alessandro se despede dele. Eles saem. Helena pergunta à filha se disse a verdade para Porfírio. Maria José diz que não, e ele ainda pensa que ela é Sandra. Helena agradece a Maria José. Porfírio chora por ter sido enganado por tantos anos. Alessandro e Maria José voltam para casa de carro. Emiliano avisa Fernando que Maria José contou tudo para Porfírio e está muito dolorido, porque Porfírio é seu amigo há muitos anos, e se ele se for, ficará sozinho. Fernando diz ao tio que ele tem ele. Fernando pede para mandar a Kátia para lá, e ela mudou muito o comportamento. Helena diz a Jorge que, segundo Maria José, não disse nada para Porfírio, mas tem suas dúvidas pela atitude fria do marido dela, e Emiliano saiu sem se despedir. Jorge diz que eles não têm culpa de nada, e a culpa cairá sobre Ulisses. No dia seguinte, Maria José e Alessandro visitam Porfírio novamente. Maria José diz que veio se despedir. Porfírio diz que, mesmo ela não sendo sua neta, gostaria de ter tido uma igual a ela. Maria José diz que queria ter tido um avô igual ele. Ela o abraça. Eles dizem que tem um filho pequeno. Porfírio gostaria de ver o bebê antes de morrer. Um tempo depois, já em casa, Vitória comenta com eles que coitado de Porfírio, e deve ter sido uma desilusão muito grande para ele descobrir a verdade. Paula diz a Maria José que Raquel sempre foi bem chata com a irmã e fez a vida dela um inferno, sempre que pôde. Filipa diz que isso já ficou para trás. Alessandro pede que Paula vá à empresa trabalhar, pois já é o horário dela ir. Furiosa, Paula sai dali. Alessandro pede que Maria José não ache mal, mas é porque Paula é um pouco rebelde e às vezes tem que ser duro com ela. Raquel vai até o hospital e pede ajuda ao doutor, pois prometeu à mãe que não beberia nenhuma bebida, mas está com muita ansiedade e precisa de ajuda. Hernan diz que deram os medicamentos para a ansiedade dela, mas ela precisa ter força de vontade para evitar a bebida. Ele diz que ela precisa de ajuda, voltar à clínica de reabilitação, com o objetivo de não sair de lá até melhorar. Kátia mostra seu cachorro para Lisete. Lisete diz que irá ao México na associação e vai pagar o transplante de sua amiga, Lete. Kátia diz que isso é muito lindo da parte dela. Mari dá instruções a Paula. Maria José chega à empresa. Maura chega e dá oi para Maria José. Alessandro diz que aquela moça é Maura, uma amiga e sócia da empresa. Esteve com ela no dia do sequestro. Maura propõe ir com Maria José ao banco. Alessandro se preocupa e pede para Paula ir com elas, mas Maura diz que o banco fica no outro edifício, perto dali. Chorando muito, Kátia diz a Lisete que Bruno a mandou pro inferno, definitivamente, por culpa de Maura, e ela fez uma festa, apresentou um rapaz que se envolveu com ele por ter bebido demais, e o desgraçado agravou. E Bruno está com esse vídeo. Lisete fica triste pela amiga e pede que diga ao irmão sobre isso, pois esse vídeo pode ser postado na internet. Lisete procura na internet pelo computador e descobre que o vídeo de Kátia foi publicado. Kátia fica muito triste e chora. Lisete diz a Kátia que isso tem que se resolver. Lisete e Kátia contam tudo para Fernando. Kátia chora muito e pede perdão a Fernando. Lisete diz a Maura que não pode acreditar nisso que ela fez com Kátia. Maura pede à irmã que abaixe a voz com ela, e ela também teve atitudes muito perversas, começando pelo de Mário Aguirre. Kátia diz a Maura que não se importa com o que elas fizeram no passado, mas sim com o que fez com ela. E Bruno subiu o vídeo na internet. Maura diz que não sabia que isso ia acontecer. Lisete diz a Maura que não deveria ter feito algo tão ruim assim, e questiona se ela está tão comprometida com Bruno para fazer o que ele pedir. Maura diz que isso fez um favor a Kátia, para ela se dar conta pela classe de homem que ela estava se metendo, que é Bruno. Kátia promete vingança pelo que eles fizeram com ela, dizendo que eles vão pagar. Fernando chega no chalé de Bruno e pergunta como fez isso com sua irmã e mandou gravar sua irmã tendo relações com outro homem e postou o vídeo na internet. Bruno diz que se Kátia é uma fácil, que se mexe com qualquer um, não é seu problema, não é sua culpa. Fernando enforca Bruno. Bruno diz que o nome do homem que fez isso é Mateu. Fernando pede o vídeo. Bruno entrega o celular para ele. Fernando diz a Bruno que o mata se tiver tido algo a ver com isso. Alessandro dá o cheque com a quantia de dinheiro, lista para Maria José. Alessandro diz a Maria José que eles podem se casar primeiro pelo civil, e logo virão sobre o vestido de noiva, os convidados, e tudo para ela se casar pela igreja o quanto antes, com ele. Fernando vai atrás do Mateu, no muquifo que ele mora. Fernando reclama com Mateu por ter gravado um vídeo da sua irmã, tendo relações com ele. Os amigos de Mateu chegam ali para defendê-lo. Mateu diz que aquele imbecil veio acusá-lo de algo que não fez e só veio arrumar briga. Fernando dá um soco em Mateu. Vira uma confusão entre eles. Fernando, Mateu e os amigos do infeliz. Fernando acaba sendo jogado do alto da escada e desmaia.
Mateu foge com os amigos. A ambulância leva Fernando para o hospital, muito machucado. Ezequiel recebe uma ligação da Cruz Vermelha, comunicando do acidente de Fernando. Ezequiel avisa Vitória que Fernando está ferido na Cruz Vermelha e sofreu um acidente. Vitória fica triste. Vitória, Kátia e Alessandro vão para o hospital. O médico diz que Fernando tem uma fratura na coluna vertebral e a medula espinhal está comprometida. Vitória e Kátia veem Fernando muito mal. Kátia diz a Alessandro que contou para Fernando que foi à casa de Maura para uma festa e um cara fez um vídeo seu e postou na internet. Raquel vai ao quarto dos bebês e pergunta da mãe. Filipa diz que ela foi para o hospital. Maria José diz que Fernando sofreu um acidente. Raquel toca sua bebê pela primeira vez e faz um carinho dela. Raquel pede que Filipa e Maria José a mantenham informada sobre tudo. Hernan diz a Vitória, Kátia e Alessandro que Fernando corre risco de ficar paraplégico. Kátia chora muito e abraça a Vitória. Já à noite, Alessandro conta sobre o estado de Fernando para Maria José. Maria José pede que o marido não se preocupe, pois Fernando, sendo jovem, tem que se recuperar. As moradoras do hotel que Ulisses está começam a reclamar com o porteiro pelo mau cheiro de um apartamento. O porteiro liga para Raquel e diz que o apartamento 4 está com mau cheiro e os vizinhos vieram reclamar muito. O porteiro pede permissão a Raquel para ir no apartamento. Raquel diz que irá para lá. Alessandro vê Fernando e diz que ele vai ficar bem e pede que ele não se desespere. Fernando diz a Alessandro que teve uma briga e os malditos o jogaram da escada, um tal Mateu que gravou um vídeo de sua irmã. Alessandro fica surpreso. Alessandro diz que esse imbecil vai pagar pelo que fez a ele. Fernando diz que não sente as pernas e está assustado. Lisete diz a Maura que vai para a cidade do México. Maura não está gostando da irmã pagar o tratamento de uma moça estranha. Lisete diz que é sua amiga e depois do que ela fez a Kátia, não quer vê-la por um bom tempo. Alessandro chega à casa de Maura. Alessandro pede a Maura para falarem de Mateu. Lisete diz que vai ficar ali mais algum tempo, porque isso vai começar a ficar bom. Alessandro pergunta a Maura como se atreveu a convidar Mateu para uma festa. Maura diz que Mateu chegou colado em Kátia e não é babá dela para ficar de olho nela. Alessandro pergunta por que Bruno tinha esse vídeo e não terá sido uma armadilha dela que prestou em ajudá-lo. Alessandro pergunta a Maura que trato ela tem com Bruno. Maura diz que não tem ideia do que ele está falando. Lisete pede que ela não finja, pois sabe muito bem do que Alessandro está falando. Maura diz que quando viu Kátia na festa, pareceu bem, para esquecer de Bruno, ela está com outro homem, mas não sabe de mais nada. Alessandro diz a Maura que o desgraçado do Mateu pode ter deixado Fernando paralítico por toda a vida e espera que ela não fique com esse peso na consciência. Alessandro sai para procurar Mateu. Lisete pede que Maura vá se despedindo de Alessandro para sempre, pois se ele descobrir a verdade, não vai perdoá-la nunca. Vitória vai ao quarto de Fernando e ele está dormindo. O médico diz a Vitória que a operação saiu bem e só falta fazer a tomografia para ver se vai precisar de outra intervenção ou se ele será tratado com terapia. Vitória chora e toca em Fernando. Fernando pergunta a Vitória como vai ficar e por que não sente as pernas. Vitória diz que deve ser anestesia ou algum calmante para aliviar a dor. Fernando pede que ela diga a verdade. Vitória diz que aconteça o que acontecer, sempre estará ao lado dele, ajudando a se recuperar. Raquel vai de carro ao apartamento. Do lado de fora, ela já sente o cheiro do fedor. Eles acham que um animal morreu lá dentro. Raquel entra no apartamento e fica chocada ao ver Ulisses morto, já em estado de decomposição, e sofre. Alessandro denuncia Mateu e os caras que empurraram Fernando. Raquel liga para Alessandro aos prantos e diz que Ulisses está morto e o encontrou no apartamento. Alessandro pergunta se ele foi atacado ou o quê. Raquel diz que ele tinha uma arma lá, mas não sabe o que aconteceu. Alessandro pede que ela não se preocupe, pois já está indo para lá. Alessandro chega até Raquel e a abraça. Ele corre para o apartamento e vê o corpo. O detetive diz que faz dias que Ulisses morreu. Alessandro acha que Ulisses se suicidou pelo sequestro da sua esposa. Roberto fica sabendo da morte de Ulisses e fica chocado. Alessandro diz que Raquel o encontrou no apartamento e parece que ele tirou a própria vida. Maria José brinca com Tony. Alessandro chega em casa com Raquel. Raquel está chorando muito. Maria José pergunta o que aconteceu. Roberto chega e diz que Ulisses tirou a vida. Porfírio segue na mesma. Helena diz a Porfírio que aconteceu muitas coisas que ele não sabe e veio dizer toda a verdade. Helena diz a Porfírio que há algo que escondeu durante anos e é hora dele saber. Alessandro diz a Maria José que Ulisses pode ter feito isso pelas culpas dele, mas sem coisas muito estranhas. Helena diz a Porfírio que quando conheceu o filho dele, estava casada com outro homem, mas se apaixonaram e ela ficou grávida e fez seu marido acreditar que a filha era dele.
mas na verdade era de Cristóvão mesmo, e então deu à luz as gêmeas, Sandra e Maria José, e ele foi e teve outra filha, essa sim, do seu marido Pedro, e aí Cristóvão voltou, e ela já não aguentou mais, vivendo ao lado de Pedro, e o abandonou, levando apenas Sandra. Mas ela morreu. Helena fala que Ulisses sequestrou Maria José e fez eles acreditar que era Sandra. Porfírio diz que ela está mentindo e essas moças não são filhos do seu filho, não são suas netas. Porfírio se sente mal. Helena jura que sim, e era. Porfírio pede que ela saia. Helena procura por ajuda. Vitória e Kátia continuam no hospital, esperando por notícias de Fernando. Alessandro pede para elas irem descansar em casa, tomar um banho, pois não adianta ficarem no hospital. O médico avisa que fizeram a tomografia e não será necessário outra operação, mas Fernando sente muita dor. Porfírio diz a Isaías que não sabe o que pensar e Helena é uma mentirosa, mas quer acreditar que não está sozinho no mundo e que o que ela diz é verdade. Alessandro diz a Fernando que ele vai ficar bem. Kátia chega em casa e abraça seu cachorro. Vitória vai ao quarto descansar um pouco, mas ainda está morrendo de tristeza. Ezequiel pergunta a Alessandro de Fernando. Alessandro diz que ele segue mal. Bruno fica sabendo por Roberto que Raquel encontrou Ulisses morto no apartamento. Bruno, descarado, diz que seguramente Ulisses tirou a vida e não há dúvida que foi ele quem sequestrou a Maria José. Alessandro está dormindo. Maria José vai ao quarto dele e o cobre com cobertor. Helena diz a Jorge que disse para Porfírio o que tinha que dizer. Jorge diz que ele não deve ter acreditado. Jorge diz que se não conseguirem o dinheiro, vai ir embora dali sozinho. Bruno avisa Jorge que já encontraram o corpo de Ulisses e a polícia vai investigar. Bruno diz que eles não vão encontrar nada, pois limpou tudo lá. Alessandro diz a Bruno que ou ele vai embora da casa ou acusa de abuso de menores por ter colocado o vídeo de Kátia na internet. Bruno diz que não teve nada a ver com isso e ele não tem direito de expulsá-lo. Alessandro diz que já denunciou Mateu e ele vai falar tudo. Alessandro manda o demônio do irmão ir embora dali. Vitória já está querendo ir ver Fernando depois de ter dormido um pouco. Hernan diz a Alessandro que cedo ou tarde, Fernando terá que saber a verdade. Fernando começa a acordar. Alessandro diz a Fernando que o impacto que a coluna dele recebeu provocou uma séria fratura e, como consequência, uma parte do corpo dele está paralisada. Fernando sofre. Hernan diz que por enquanto ele não poderá mexer as pernas, mas isso não é definitivo. Fernando fica chateado. Vitória diz que vão buscar os melhores especialistas para reabilitá-lo e não se importa. Ela diz que o ama sempre, e nem se ele quiser se afastará dele. Hernan fica incomodado. Bruno pergunta a Maura se Fernando está paralítico. Maura diz que o assunto de Kátia deu mal. Fernando descobriu tudo, foi reclamar Mateu e só sabe que ele está muito mal. Maura diz a Bruno que se a polícia encontrar Mateu, ele vai soltar toda a fofoca sobre eles. Ela diz que já não quer mais brigas e problemas. Bruno diz que está completamente limpo no assunto de Maria José e ninguém pode provar que ele esteve no rolo. Bruno diz que vai localizar o Mateu. Bruno diz a Maura que quando Maria José recuperar memória, vai se lembrar de tudo e ela vai estar frita. Hernan aceita receber Fernando na clínica dele para os tratamentos com os especialistas. Maria José fala de sua mãe para Pedro. Pedro diz a Maria José que amou Helena muito, mas ela partiu seu coração quando a abandonou e levou Sandra e ficou sabendo que ela estava com um homem lindo e se viam quando ele estava no trabalho e no princípio deu medo, mas entendeu ela. Maria José diz ao pai que Helena tinha que ter sido sincera com ele, falado com a verdade. Pedro diz que era um pobre diabo e segue sendo medíocre. Maria José diz que ele é bom, inteligente, com um grande coração. Pedro, chorando, diz à filha que a mãe dela tinha ambições e queria uma vida melhor, e doía na alma dele não poder satisfazê-la. Maria José pergunta ao pai se gostaria de voltar a ver a Helena. Pedro diz que não, porque ela continua sendo linda, e não, é melhor ela nem ver ele como ele se converteu. Maria José diz ao pai que dói muito saber do que sua mãe fez com ele e o abraça.